Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. E hoje recebendo aqui enfermeira Rejane Almeida, como está escrito ali embaixo no nome dela, candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Rejane foi vice na chapa da Benedita também em 2020, nas eleições municipais, né, aqui no Rio de Janeiro. E hoje está tentando uma reeleição como deputada nessa eleição desse ano, de 2022. Tudo bem aí? Tudo bem, Felipe. Um prazer estar aqui no Diário do Rio. Prazer grande estar sendo entrevistada por você. Bom, Regina, a primeira pergunta a gente faz para todo mundo, que é uma pergunta padrão, né? Que é sobre as principais bandeiras, principais pautas do candidato e também uma breve apresentação. Você pode falar um pouco de você e falar das suas pautas principais. Depois a gente aprofunda durante a entrevista. Beleza. Bem, Felipe, eu entrei na política através de um projeto chamado Projeto Político Parlamentar da Enfermagem. E eu, como enfermeira que sou, eu sei o quanto que a saúde ela é sempre bandeira de luta de muita gente, mas depois que entra, não passam a não lutar pela saúde. Nós vimos na pandemia o quanto que essa área, o sistema de saúde público, o quanto que essa área é importante para a população. É muito importante. E a minha principal pauta, a minha principal bandeira é defender a saúde de vários aspectos, não só pela questão do dinheiro, tem que ter orçamento para a área da saúde, a área da saúde tem que ter orçamento, tem que ter controle desse dinheiro, então tem que ter controle social, a gestão da área da saúde tem que ser pública, o SUS é público, né? E a questão dos trabalhadores, então é um tripé. Os servidores da área da saúde têm que entrar através de concurso público e com plano de cargos, carreiras e salários para a valorização desses trabalhadores. Então, de saúde, ela não pode ser vista só sobre um aspecto. Ela tem que ser vista esses vários aspectos que eu te falei. Você travou, Felipe. Está travando. Travei? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas você ficou meio paradinha aí. Eu não sei se Porque comigo estava legal. tava tudo certo aqui. Quer começar de novo? Vamos começar de Tá. novo, então. Vou começar de novo, então, para cortar Então, essa parte. vamos. Vou fazer a apresentação de novo e a gente começa do início. Mas se eu estiver parado, é porque eu tirei o áudio para você falar, para não ficar dando eco aqui. Se estiver parado, é porque eu tô prestando atenção, eu acho. Só vai travar se sumir a minha imagem aí. Beleza? Vamos lá, então. Vou começar de novo aqui. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. E hoje recebendo aqui a enfermeira Rejane, candidata pelo PCdoB. Ela já tem mandato, né? Atualmente é deputada. E foi vice na chapa da Benedita na última eleição municipal, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Regiane, a primeira pergunta que a gente faz, primeiro seja bem-vinda, obrigado pela presença. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os candidatos que vêm aqui é sobre as principais bandeiras, principais pautas, ideias, e também uma breve apresentação da trajetória política para depois a gente aprofundar ao longo da entrevista. Então, você pode começar falando um pouco das suas bandeiras e de como você chegou até aqui na sua estrada na política. Bem, eu que agradeço, Felipe, a entrevista, né? Para mim é um prazer estar aqui no Diário do Rio. Eu sou enfermeira de formação, escola de enfermagem Ananeri, fui sindicalista e uma ferrenha defensora da saúde e dos trabalhadores da área da saúde. Então, a minha principal pauta de luta sempre foi o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E esse Sistema Único de Saúde, Felipe, ele tem que ser visto sobre vários aspectos. Não é só a pontinha
que é o atendimento à população. Para esse sistema funcionar, ele precisa ter orçamento, né? Um orçamento adequado, da onde vem o recurso para o Sistema Único de Saúde. A gente precisa ter a gestão dele pública e não através de organizações sociais, que é um antro de desvio de dinheiro, de corrupção. A gente precisa ter um controle social que precisa ser feito pela população, controlando se esse atendimento está adequado, se não está, né? E os trabalhadores da saúde, eles têm que entrar por concurso público. Eles precisam ter um plano de carreiras e salários para a valorização desses trabalhadores. E não através do contrato temporário, da indicação política, porque senão viram um cabide de emprego para políticos, né, em época eleitoral. Então, eu defendo a saúde sobre esses aspectos e acho que, se esse sistema melhorar, a gente evita o que a gente está vendo aí. Mulheres parindo na rua, né? Fila de CIGEG pela internet, né? A fila acabou presencial, mas dentro do sistema que ela funciona, né? Ela está lá. Então, a população não tem acesso. E a população viu, todo mundo verificou a necessidade desse sistema funcionar, porque foi esse sistema que salvou a vida das pessoas durante o Covid. Então, eu defendo o SUS. Saúde, em primeiro lugar, para mim, é a minha pauta. Uma outra pergunta padrão que a gente faz é sobre a avaliação do candidato em relação ao legislativo brasileiro e fluminense, no caso do Rio de Janeiro. Se o candidato considera que melhorou, piorou, qual é a sua avaliação em relação às câmaras e à LERJ, no caso da Assembleia do Rio de Janeiro? Se você acha que quem entrou nas últimas eleições ajudou a piorar ou a melhorar esse sistema e uma consideração geral. Você entrou, você é um caso que entrou, mas pode fazer essa avaliação também. Em relação aos outros, né? Tá. Eu estou no meu terceiro mandato e acho que mandato eletivo não é um espaço para você se perpetuar. Eu não acho que isso esteja correto. Eu já tenho 3 e aquilo ali é a minha representação, né? O povo me elegeu para representá-los e não o meu emprego, o meu trabalho. Por isso que eu não tenho problema nenhum, né, de pleitear outro espaço e deixar a cadeira para que venham pessoas com a mesma ética, com o mesmo compromisso que eu tenho. Eu acho que piorou e muito, porque do ponto de vista lá do Congresso Nacional, a gente vê esse centrão, que são pessoas ali que entraram para fazer o seu jogo, os seus interesses, né, e não o interesse do povo. A gente viu esse centrão agora trabalhar com orçamento escondido, né? O orçamento privado, não, orçamento privado não, orçamento secreto. Então, no meu ponto de vista, eu acho que está errado isso tudo. Eu acho que as pessoas têm que entrar e representar a população, não é representar um segmento. O problema que está é que as pessoas acham que tem que entrar e representar o segmento religioso, por exemplo, ou um só, né? Os evangélicos, ou os católicos, ou os povo de matriz africana. Não, você tem que entrar e representar todos. Afinal de contas, você é representante do povo. Então, do meu ponto de vista, está errado isso, está piorando essa representação política. Essa representação política precisa ter mais debate com a sociedade, precisa ter espaço para debater e para enfrentar os grandes problemas que existem, né?
também para o nosso Estado em relação às políticas públicas que o povo precisa, que é saúde, em primeiro lugar, mas educação, precisa ter orçamento para as universidades, precisa ter transporte público, né? Eu estou na CPI dos trens e aquilo ali é uma vergonha, você ter o transporte público do jeito que é oferecido à nossa população aqui no Rio de Janeiro. Regiane, eu queria saber de você o que você acha que pode ser feito para que as pessoas, na hora de votar no Legislativo, tenham a mesma consciência e a mesma dedicação que tem para votar no Executivo. Muitas vezes as pessoas votam deputado, vereador e esquecem quem votou, não dão tanto valor a esse voto. O que você acha que pode ser feito para que a população, no geral, dê mais importância ao voto no Legislativo? Felipe, primeiro é importante informar que a população ela é levada a negar a política, né? Desde pequena, e quando eu entrei para a universidade, eu também escutava todos os professores falarem o seguinte: política e religião ninguém discute, porque cada um tem o seu. Então, nós somos levados a não discutir a política, não querer entender como é que esse processo acontece, a querer saber sobre cada candidato. A gente é levado a não discutir política. Mas o outro lado, os capitalistas, a elite, os grandes empresários, esses sempre discutiram, esses sempre estiveram dentro do debate político. Então, eu acho que é necessário, inclusive, aprender o que é política, o que é o legislativo, quem são os vereadores, o que eles fazem, quem são os deputados federais e estaduais. Então, é necessário que a população aprenda sobre isso desde a tenra idade, desde a escolinha até o nível secundário, até a universidade. A política, o legislativo, assim como o executivo e o judiciário, são os poderes instituídos. Nós não podemos somente aprender quais são os poderes quando a gente chega na universidade. A gente tem que aprender isso desde novo. O que é o legislativo? O que cada um desses caras fazem lá? Como é que entra? O que é um partido político? Né? O que é? É tanta informação, Felipe, que tem que ser dado gradualmente. A gente não pode chegar num momento de uma palestra e falar assim, funciona desse jeito. Não. É necessário que a população, a criança, aprenda, desde pequenininho até no segundo grau, também precisa ter matérias sobre isso. A universidade precisa ter matéria sobre os poderes e o que cada um faz. Que é para poder você entender esses poderes instituídos e você saber como que como que seu voto, o voto numa pessoa se traduz no voto que você está dando para a transformação de uma sociedade. É muita informação. Ela não pode ser feita dessa forma. Então, eu acho que o legislativo, né, é onde as pessoas estão ali votando, ele é tão ou mais importante que o executivo. Um junta com o outro. E a população precisa saber disso. Precisa saber como funcionam as casas legislativas. Eu costumo, Felipe, levar... Essa semana mesmo eu levei um monte de profissional de enfermagem para saber como é que funciona. Entrei com eles dentro do plenário da Alerj. Falei assim, vocês nunca viram um plenário. É necessário que vocês olhem, que vocês conheçam, que vocês... A Alerj tem um projeto desse, né? Mas é pouca gente ali visitando, eu acho que tinha que ser mais, tinha que ser o estudo mesmo. A parte
de aprendizado. Regiane, eu queria. Oi? Agora vamos entrar na questão agora do atual cenário brasileiro político, né? Qual deve ser o papel de um deputado considerando o cenário atual no Brasil? Cenário que fala assim, polarização, tem todas essas questões agora, o debate em relação ao futuro democrático do país, quem sabe não sabe o que pode acontecer, dependendo de quem está no governo. Enfim, qual deve ser o papel de um deputado no atual cenário do país? Olha, Felipe, o meu papel sempre foi a defesa do povo mais pobre, né? Eu entendo que a nossa população, o nosso sistema político e social, ele é muito desigual. É muito desigual. Eu acho que não teria necessidade de ser tão... O capitalismo aqui no Brasil ser tão perverso, ser tão selvagem. Então, o meu papel nessa polarização, eu acredito que a gente tem que diminuir as desigualdades, diminuir a fome, atuar para que esta população consiga estudar, atuar para que a gente diminua a violência que existe. Eu não concordo, sabe? Eu acho assim, como é que entra a droga na favela? Como é que entra as armas na favela? Porque para entrar ali já entrou no país. Então, sabe, tem coisas que a gente trabalha para que essa questão social ela diminua. A gente precisa ter mais inclusão social. A gente precisa ter mais pessoas tendo condição de estudar, de trabalhar, de ter saúde, de ter uma habitação. Até porque eu acredito que tudo isso é que leva à saúde. A saúde não é a ausência da doença. A saúde são condicionantes. Então, você tem que ter trabalho, você tem que ter educação, você tem que ter saneamento básico, você tem que ter habitação, você tem que ter condição de vida. E essa condição de vida é que você tem saúde. Precisa de cultura. A população não tem cultura. Então, é essa polarização, é isso que eu acredito e é isso que eu defendo, a saúde vista sobre os aspectos que estão lá na Constituição. Não é só ausência de doença. São condicionantes sociais que levam a pessoa a ter saúde. E está faltando muito condicionante. E a polarização, ela leva para você ter uma perspectiva, né, do país sair desse mapa da fome, de você voltar de novo a ter as pessoas cursando uma universidade, pessoas negras, mulheres negras, cursando uma universidade, andando de avião, podendo viajar, podendo ter cultura. Então, essa polarização, ela tem lado, né? E é o lado da defesa do nosso povo. Agora eu quero te perguntar sobre as suas pautas, né? A sua principal bandeira, já falou bastante, mas vamos entrar em temas, né, nos detalhes agora. Como você disse no início da conversa, que era entrevista, os enfermeiros e enfermeiras foram muito importantes durante a pandemia, né? No momento mais crítico de pandemia, e até no momento mais tranquilo, mas foram fundamentais. O que você tem de ideia, de proposta para melhorar ainda mais, ou melhorar as condições de trabalho desses profissionais dessa classe no Rio de Janeiro? Olha, em termos da minha pauta, né, geral, eu defendo, além de defender a saúde, em primeiro lugar, eu defendo o trabalho. Uma pessoa, ela precisa trabalhar. O trabalho dignifica. E esse trabalho, ele tem que ser um espaço de valorização. Ele não pode ser um trabalho escravo. Então, eu defendo que exista uma reforma, uma modificação dessa reforma trabalhista. Essa reforma
que foi aprovada, ela levou mais ainda a nossa população, que já é explorada a nível de trabalho, ela levou mais ainda a população a um trabalho escravo, sendo do ponto de vista de mulheres, que é a minha categoria, eminentemente feminina. Então, nós estamos lutando para, além de ter um piso, ter uma jornada de trabalho para a categoria de enfermagem. Nós lutamos para que esta reforma volte a dar dignidade às mulheres, para que elas possam se aposentar, para que elas possam ter uma perspectiva de vida, porque a reforma, Felipe, a reforma permitiu as mulheres trabalharem até em local insalubre, grávidas. Então, assim, é de uma perversidade muito grande. Então, a gente luta pelo trabalho, pela dignidade no trabalho, pelas condições de trabalho, pela uma remuneração adequada, um salário mínimo que seja reajustado anualmente, né? E eu estou com uma pauta também, Felipe, que é a pauta do trabalho remoto, porque depois da pandemia, muitos trabalhadores passaram a trabalhar online. E se você quer saber, não existe poucas legislações que garantam os direitos desses trabalhadores que trabalham online. Então, a pessoa usa a sua internet, usa a sua luz, né? Ela passa a não ter direito a horário de almoço, essas garantias que existiam na CLT, e que essas garantias precisam ser revistas no trabalho remoto e no trabalho online. A gente precisa ter legislações que falem sobre isso, que amarrem, para que a gente não seja tão explorada, e as mulheres, principalmente, tão exploradas do jeito que está acontecendo com esse trabalho remoto. Então, saúde, trabalho e a questão do trabalho remoto é pauta que eu vou levar para a LERJ. Desculpe, para a Câmara de Deputados. Regiane, você falou do piso, né, e da jornada de trabalho dos enfermeiros. Eu queria que você detalhasse mais, que falasse um pouco mais dessa ideia, aprofundasse mais os valores do piso que você pensa, a quantidade dessa jornada de trabalho, que você detalhasse mais, porque é importante, né, é uma classe que precisa de mais direitos e mais apoio. Então, eu luto por piso e jornada de trabalho a minha vida inteira, né? Como eu falei, eu entrei no parlamento através de um projeto chamado Projeto Político Parlamentar da Enfermagem. Nós pedimos voto e eu botei o nome de enfermeira Rejane para lutar por essa categoria. Talvez eu seja a única deputada, né? E fui a única a entrar com esse nome de enfermeira, porque muitos médicos botam o doutor na frente. E quando eu fui botar o enfermeira, eu fui já discriminada desde o começo, só por botar o enfermeira. Então, eu entrei por essa categoria. Nós temos uma luta de anos, que até começou pelas mais antigas que eu, né? Mas que depois que eu me formei, durante a minha formação, eu já lutava pelo piso e jornada, que é uma categoria de mulheres, é uma categoria que tem um recorte de raça, somos negros e negras, e é a categoria que tem um recorte social, somos da classe média para baixo. Então, foi o que me levou ao parlamento. E o piso salarial é um direito de qualquer classe trabalhadora. Piso e jornada. Os médicos têm piso e jornada de trabalho desde 1961. Desde 1961. No entanto, o piso dos médicos, que é 3 salários mínimos e meio, as pessoas, os empresários da área da saúde, não se fixam nesse piso. Eles pagam muito mais ao médico. E todos os profissionais da área da saúde são fundamentais. Não é só a categoria médica.
né? Não tem nada contra os médicos, eles que defendam a sua categoria. O problema é a enfermagem, que são mais de 2 milhões de trabalhadores e não têm conhecimento ou não querem enxergar que a política é importante, que é o que você falou lá na frente. Então, nós defendemos o piso salarial, conseguimos arrancar esse piso, né, de Brasília, primeiro aprovado no Senado, depois aprovado na Câmara de Deputados, sancionados pelo presidente da República. Foi uma luta, porque a enfermagem acordou. Depois que a enfermagem conseguiu mostrar para o mundo a importância do seu trabalho, afinal de contas, a enfermagem vacinou o mundo inteiro, Felipe. Nós salvamos o mundo. Nós salvamos o mundo. Quem vacinou? Todo o mundo. Não é o Brasil, não. Não é o Rio de Janeiro, não. O mundo inteiro passou pelas mãos dos trabalhadores de enfermagem. Depois disso, a enfermagem se uniu para conquistar direitos, que a gente não quer só o aplauso, o reconhecimento que a gente quer é piso e jornada de trabalho. Então, o piso não vai quebrar hospital nenhum. Não vai quebrar. O piso não vai quebrar nenhum orçamento de prefeitura nenhuma. Isso é balela, né? Até porque ninguém vai lá questionar qual é o lucro desses hospitais privados. Ninguém questiona. Ninguém nunca pediu a planilha de custo dos hospitais privados para ver o lucro que eles têm. Durante a pandemia, foi a área que mais lucrou foram os hospitais privados e as farmácias. Mas até então ninguém questionou qual é o tamanho desse lucro. Por isso que é importante, porque tem vários locais que até já pagam esse piso. Em relação à rede pública, tem que se colocar no orçamento, né? Tem que se colocar no orçamento. Tem municípios, Felipe, que já pagam esse piso. Valença, Vassouras, aqui no Rio, anunciou já para tudo quanto é lugar que está pagando o piso da enfermagem. Sabe por quê? Porque já pagava. Porque já pagava. Tem muitos municípios que já pagam esse piso. Então, é um direito de uma categoria que salva vidas, que faz o SUS funcionar, né? que atende na área de pediatria, na área da mulher, todos os programas de saúde, tuberculose, hanseníase, é programa da mulher, é vacinação, é cirurgia, é transplante, é esterilização, todos os serviços contam com a participação dos profissionais de enfermagem. Todos. Então, a gente acha justo que essa categoria de mulheres não seja tão explorada como ela é explorada atualmente. A gente precisa de um piso salarial. Regiane, você falou no início da conversa também sobre as OS, né? Que é um modelo que está presente no Rio de Janeiro. E qual a solução, qual a alternativa para romper com esse modelo e ter um novo formato para essa área? Você tem alguma proposta? Na realidade, as OS estão, graças a Deus, com seus dias contados, porque tem uma lei já aprovada na LERT que as OS só têm contrato de gestão com as prefeituras e o Estado, aqui no Rio de Janeiro, até o ano de 2023. Depois, graças a Deus, não tem que ter mais organizações sociais. Um antro de corrupção. Aliás, foi através dessas organizações sociais, dos hospitais de campanha, os 7 hospitais que deveriam ser erguidos, foi que nós afastamos primeiro o governador e depois ele foi cassado.
por conta dessa relação promíscua que existe com as organizações sociais. Então, tem que acabar. A forma, Felipe, é concurso público. Desde a Constituição, estava lá escrito que se serviço é público, há que se ter concurso público para que os seus trabalhadores adentrem nessa área da saúde e prestem seu serviço, né? Então, nós temos que reaver o concurso público, porque é a melhor forma, que o gestor, ele passa. O gestor, ele passa. O governador, o prefeito, e a gente não pode ficar na mão desses gestores. Nós somos servidores. Então, deveria ter o concurso público, né? A valorização através do plano de carreiras, e a gente servir a população. Não estou falando aqui do mau servidor. Tudo está lá escrito na Constituição. O mau servidor, você abre um processo administrativo e você pode demitir esses servidores. Você não pode ter servidor na mão de político. Está errado. Entendeu? Porque senão vira a bagunça que a gente vê aí em tudo quanto é lugar da saúde. Quando eu sou funcionária pública da Prefeitura do Rio e da Prefeitura de Caxias, eu nunca faltei, Felipe. Nunca faltei e nem nunca troquei plantão. Todos os dias do meu trabalho eu ia trabalhar. Faça sol, faça chuva. No entanto, quando eu chegava lá, faltava pilha para você entubar o paciente, porque ele chegava em parada cardíaca. E eu que tinha que comprar a pilha, 2 pilhas grandes, para botar lá no laringoscópio. Eu trabalhava na saúde pública do município do Rio de Janeiro. E eu que tinha que dar o dinheiro para a população comer um pão, a gente tinha que comprar o pão, porque o paciente de tuberculose não podia tomar aquela medicação, que é um antibiótico pesado, ele não podia tomar de estômago vazio. E era a gente da enfermagem que comprava ali um pão, mortadela, e dava para o paciente, para ele poder se alimentar. Então, eu acho que você tem que garantir que essa saúde funcione, que os trabalhadores sejam funcionários públicos, porque senão tudo isso continua acontecendo e a população, desculpe, e os trabalhadores não denunciam, porque tem medo de perder o emprego. Eu fui transferida em Caxias 5 vezes, de uma unidade para outra, porque eu denunciava. Eu vim do movimento sindical, então a gente já tinha aquela coisa da denúncia, né, de reclamar. Só que quando eu reclamava, eu só falava o seguinte: vocês não podem me mandar embora, porque eu sou concursada, eu não falto, eu não chego atrasada, eu chego aqui, eu faço o meu plantão e eu atendo bem a população. Agora, se eu fosse contratada ou indicada por um político, eu estava ferrada. Eu tinha que me calar sobre tudo aquilo que eu estava vendo que era ruim e que acontece ainda nos dias atuais. Só que os profissionais não podem denunciar nada, porque senão pancada na cabeça, fora, né? Vou contratar outros e se vocês não ficarem calados aí, né? Aqui vai ser rodízio. Então é isso, por isso que eu defendo o concurso para a área da saúde. E você falou do controle da população, né? A população controlando a saúde. Como é que funcionaria isso? Qual é a ideia? Através de... Como é que a população vai... Já tem, né? O controle social, os conselhos de saúde, né? Os conselhos de saúde, eles funcionam com 50% da população, 25%
dos usuários, dos trabalhadores e 25% de gestores. Isso é o controle social. Eles estão nos conselhos distritais de saúde, nos conselhos municipais, no Conselho Estadual e no Conselho Nacional de Saúde. O problema é a cooptação. A gente precisa de uma coisa que funcione nesse aspecto, mas sem você tem que ter tranquilidade para trabalhar. Você não pode cooptar a população aqui, oferecendo, como hoje é oferecido, a cirurgia, o contrato de trabalho para o pessoal trabalhar na limpeza, para trabalhar como administrativo, porque aí você acaba com o controle social. Quando é concurso, o controle social realmente vai acontecer. Agora, quando você tem uma organização social ali, o controle social não vai acontecer, porque os próprios usuários a população, né, vai querer botar os seus familiares trabalhando. Então, isso se chama cooptação. Aí você faz a cooptação dos 50% das pessoas que estão no controle social, porque são representação da população, através de sindicatos, de associação de moradores. Os 25% dos trabalhadores estão sendo colocados dentro desse controle social, só que ele não tem voz. Não tem voz, porque se você ali dentro vai fazer qualquer tipo de denúncia, como é que faz? Você perde seu emprego. E os gestores estão ali fazendo o que querem. Então, o controle social, que está lá na Constituição, que deveria funcionar, que deveria também ter um controle gestor dentro das unidades de saúde funcionando, que não funciona. Aí você vê o Crivella fazendo o que quer no hospital da rede pública. Então, são essas coisas que não estão funcionando hoje. Estava boa no papel, estava boa lá no SUS. No papel, na legislação, mas na prática começou a ter corrupção, começou a ter cooptação. Então, nós temos que rever isso tudo e botar no eixo novamente, né? Com mais controle, com mais rigidez. As pessoas que estiverem lá não podem ter parentes, não pode nem ter, né, esse espaço para entrar através da janela. Por isso que eu defendo o concurso. Porque se você não entra pela janela, esse controle social aqui volta a funcionar. Regiane, já chegando no final, eu queria que você respondesse, em caso de eleição, né, o que o eleitor pode esperar de você, do seu trabalho na Câmara, e suas considerações finais, deixar suas redes sociais, deixar seus contatos aí para as pessoas também aprofundarem mais suas ideias, quiserem saber mais sobre suas propostas. Felipe, eu acho que as pessoas, eu tenho já 3 mandatos. Então, as pessoas podem saber quem sou eu. Eu presto contas de tudo que eu faço. Se eu vou numa reunião com o prefeito, eu bato foto, mostro o que eu estou fazendo ali. Então, isso é fundamental para qualquer deputados, qualquer deputado que tiver ali sendo uma representação do povo. Então, eu presto conta de tudo que eu faço, tudo. E é isso que a população precisa cobrar dos seus vereadores, dos seus deputados estadual, federal, dos senadores. Eles precisam prestar conta, se não for diariamente, semanalmente, tudo que estiver fazendo. Então, para mim é muito, muito tranquilo, porque isso está tudo na minha rede, desde a época que eu entrei. Eu sempre tive newsletter, jornalzinho,
Eu sempre prestei contas de tudo que eu estou fazendo, né? Segundo, eu não peço a nenhum executivo para colocar alguém para trabalhar. Eu não peço cargo. Eu acho que o executivo é o executivo, ele foi eleito, querendo ou não, gostando ou não, a população botou ele lá dentro. Então, ele tem que fazer a parte dele. Eu não concordo quando o legislativo se mistura com o executivo, que aí não vai funcionar, Felipe. Não funciona. Eu nunca fui pedir um cargo para enfermagem, em lugar nenhum, nem em prefeituras que foram tiveram a gestão com pessoas do meu próprio partido. Nunca fui. Já tive experiência em Belford Roxo e Barra Mansa. Eu nunca fui lá pedir, bota essa enfermeira. Duvido, não gosto. Porque cada um no seu papel. Se eu estou ali, no legislativo, eu estou ali para fiscalizar. Então, se eu estou para fiscalizar, eu não posso ter promiscuidade, essa relação promíscua, porque se eu pedir ali, já era o meu papel. Então, não faço. Não boto um médico, eu não boto enfermagem, eu não boto chefe de enfermagem, eu boto nada. Não peço. Está errado. Então, é isso que eu falo para as pessoas, sabe? A gente tem que ter uma ética ali dentro. Senão começa a misturar. Então, o executivo, ele foi eleito para ser o prefeito, o governador, ele que bote as pessoas da sua confiança dele. Não é a gente. E outra coisa, não concordo também que o deputado vá lá assumir os cargos. Está errado. Você foi eleita para ser deputada e não para ser secretária, para ser ministra, para ser isso, para ser aquilo. Não concordo. Eu acho que cada um no seu quadrado, né? E é isso que eu defendo. Então, se eu fui eleita para ser deputada, eu vou ser deputada. Ponto final. Vou fiscalizar, vou ir dentro das unidades de saúde e vou fazer o meu papel, meus relatórios, encaminhar para o Ministério Público, para onde eu for, fazer audiências públicas, debater, e esse é o que eu acho que a gente tem que fazer. Representar a população, colocar no caminho certo, fazer legislações, brigar por elas e fazer com que elas sejam efetivamente cumpridas no nosso Estado. E a população tem a oportunidade de ver eu fazendo isso, porque eu já tenho 3 mandatos e está lá tudinho para quem quiser ver. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais é o quê? Enfermeira Rejane em tudo. É isso? deputada enfermeira Rejane. Não é Então é isso? isso. Deputada enfermeira Rejane. Então é isso, gente. E se Obrigado, obrigado. puderem, Felipe, Oi, sim. votar 6556. Votar 6556 para a gente poder chegar lá em Brasília. Obrigado, Rejane. Obrigado pela presença, por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigada. E aos leitores do Diário do Rio, acompanha essa entrevista, a entrevista da Rejane e as outras estão todas na playlist do nosso YouTube. Acompanha. A nossa ideia é entrevistar o maior número de candidatos possíveis para ajudar o eleitor do Rio de Janeiro a escolher melhor em outubro. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.